Eu já fui uma pessoa muito complicada. E por conta dos comportamentos e das atitudes, até afastava as pessoas. E quem mais sofria é quem estava perto, a minha família. E nem eu mesma entendi o porquê daqueles comportamentos. Por, porquê daquelas atitudes? Por vezes eu até falar assim, Deus, por que que eu sou assim? Eu queria ser uma outra pessoa. Vinha até o complexo de inferioridade. Quantas vezes que eu lembro de eu falando na infância, os conflitos, e eu queria ser bonita. Eu queria ser bonita. Deus, me faz eu ser uma pessoa bonita. Então, eu tinha muitas coisas aqui bagunçadas que eu não compreendia. E quando eu caso, eu também no relacionamento, muitas confusões, muitas intrigas, por mais que a gente sempre se amava, o amor sempre falou mais forte, mas sempre com as complicações, muitas brigas, eh, muita dificuldade entre nós dois, e a gente sabe, né, que todo ser humano, ele é uma pessoa ferida, tem um reflexo do passado e que precisa ser tratada, porque se não trata, cada situação, cada experiência que vai se formando, né, desde a fase lá da infância, adolescência, adulto e tantos outros comportamentos, tantas outras experiências, tantas outras situações só vão intensificando aquilo ali. Mas a raiz já está firmada lá no passado. E por muitas vezes as complicações eu não entendia, muito menos o meu esposo, nenhum de nós dois entendíamos que nós carregávamos bagagens de genética, bagagem espirituais, bagagem emocionais. E por muitos conflitos que a gente vivia, e aquela famosa frase, né? É um adulto, mas comportamento de criança. É uma criança, é criancice. Porque de fato é assim, nós crescemos, mas emocionalmente não. Emocionalmente ainda nós somos aquela criança, cheia das memórias, com toda a dor, todas as feridas, e inconscientemente, muitas vezes a gente nem sabe. E a gente só tá lá sofrendo, trazendo de volta, a gente replicando aquilo que a gente aprendeu, enfim, e fazendo aquela bagunça, e vira aquela bagunça toda, né? E, muitas complicações no casamento, e teve um dia que eu cansada, né? Eu já estava tendo um processo ali de me aproximar de Deus, de me conectar com Ele. Então, toda vez que eu sempre ali, né, falando com ele, porque eu estava naquela fase, né, de querer cada vez mais entender, conhecer, me purificando, lavando as minhas vestes. E passei pelos processos, né, de cura espiritual, mas também eu entendi que a gente precisa passar pelo processo de emocional também. E foi tão interessante que foi no meu secreto com ele, que ele falou comigo. Eu convidei ele para entrar em meu coração, entrar em minha vida. Ele é luz, e aonde estava ali, né, onde tinha ali no quartinho escuro do coração, ali na alma, onde que só ele agora podia preencher, só ele podia entrar. Então, quando ele entra, é impossível a gente viver a mesma realidade. Então, ele começa a mostrar tudo, me fazer entender o porquê, porquê daquela personalidade toda, aquele jeito tudo que eu tinha. E ele foi mostrando todas as áreas, onde tinha pecado, onde que tinha traumas, onde tinha dores, e no emocional. E, inclusive, o emocional, por conta das brigas, eu tinha muito uns comportamentos com meu esposo, e a gente, né, ficava, né, naquela situação sem entender muitos conflitos. E um dia eu mesmo cansava, assim, poxa vida, Senhor, por que que eu sou assim? Por que que eu sou assim? Eu não queria ser assim, por que que eu sou assim? E aí ele me respondeu que o porquê daquilo tudo era um grande vazio, que no emocional, uma lacuna que tinha ali, era a falta do ouvir, eu te amo, filha, eu te amo, o ouvir o eu te amo dos meus pais, e principalmente da minha mãe. E aí eu entendi. E de fato, aquilo, mesmo que inconscientemente, mas eu era uma criança, ainda uma adulta que ficava ali com os comportamentos de querer a atenção da mãe. Gente, tantas situações que provavelmente você me entenda o que eu estou dizendo, mas são situações assim que é como que se fosse até uma rejeição, muitas das vezes, sentia como era a ovelha negra da família, enfim, era tantas coisas, e ainda achava, minha mãe ama mais a minha irmã, meu irmão, do que me ama, e eu lembro que até mesmo na infância, né, muitas brigas que a gente tinha entre os irmãos, e minha irmã, muitas vezes ela brincava, né, e falava assim, você foi achada na lata do lixo, você não é dessa família não, e aí imagina, para uma criancinha ali com a mente bagunçada, reflexo das coisas que acontecia lá, reflexo também do abuso lá da infância, tantas outras coisas, só complicava. E aí vinham os apelidos, tantas outras coisas que só complicavam. E
Então, assim, era essa adulta ainda que era nítido, né? O ciúme disfarçado de carência. E aí, eu perguntei, quando eu pergunto pra ele, ele fala assim: olha, o eu te amo da sua mãe que te faz falta. E aí eu começo a trabalhar isso, né? Ah, mas agora como? Pra eu ser curada disso, a gente tem que dar um passo. E aí o passo era: tudo bem, minha mãe não falou. Eu entendo, não foi porque ela não quis, foi porque também ela não recebeu. Mas que tá tudo bem, eu sei que eles sempre me amaram, eu sei que os pais dela também sempre amaram eles, mas os pais, por conta das suas feridas, também não sabem transmitir isso. E olha pra você ver como que são as coisas, né? Vai passando, de filho, vai passando tudo. Pais feridos vão ferindo filhos, filhos vão copiando comportamentos dos pais que estão se relacionando ali com os pais feridos. E vai virando aquela bagunça, né? E aí, eu começo a trabalhar isso. Aí eu já começava, né, quando ia mandar alguma mensagem pra minha mãe, e escrevia lá, né, eu te amo. E nada da minha mãe responder. Às vezes, qualquer coisa ali, nada dela falar eu te amo. Como que era doído? Só que agora não doía tanto mais quanto, porque agora eu compreendi. E tá tudo bem, tava tudo bem. E aí fui trabalhando isso dia após dia. Ai, não era fácil, não ouvi o eu te amo. Ela respondendo. Mas aí um dia a gente voltando, né, da casa dela, eu dentro do carro, indo na estrada, eu mando uma mensagem pra ela, eu não lembro o que que é, que eu acho que foi concluir uma conversa, sei lá o que que é, e falei, né, não sei o que lá, mãe, eu te amo. E depois ela me respondeu, eu também te amo. Gente, eu chorei como uma criança, dentro do carro, e eu virando pro meu esposo, olha aqui, olha só, a mãe falou que me ama, igual uma criança. Sabe quando a criança ganha uma bala, um pirulito, que fica toda feliz? Assim, eu estava muito feliz, muito emocionada. E aí, e dali em diante, né, sempre eu trabalhando, peraí, aquilo ali, eu sei o tanto que me fazia falta, agora eu precisava trabalhar isso, porque eu também sabia que pra minha mãe também era difícil, pra ela expor, pra ela falar isso, ela também não recebeu, eu sabia que pra ela também era difícil. E aí eu fui trabalhando isso até que dia após dia, e teve um dia que eu morava numa cidade, ela em outra, e por telefone. Eu lembro que naquele dia nós ficamos mais de 1 hora. E dali em diante, se a gente sempre se amava, se a gente sempre teve uma amizade, a partir desse dia intensificou a nossa amizade de mãe e filha. Viramos cúmplice uma das outras. O nosso nível o nosso relacionamento intensificou e se tornou tão forte, porque ali nós choramos, ali iniciou um processo de cura, até para minha mãe também. Por telefone a gente falava, e ela falando que ela também não falou, ela não falava, não porque ela não queria, é porque para ela também ela não recebeu, e a gente foi ressignificando juntas ali, e foi lindo ali, né, a experiência, contando aqui tudo resumido, mas foi linda a experiência, e ali só intensificou o nosso amor, a nossa amizade, e dali em diante, a gente fez um compromisso, então então vamos falar juntas, e aí no telefone, né, mãezinha, eu te amo, e aí foi lindo, e ela também, eu te amo, minha filha, aquele negócio todo. Hoje já, aquilo que antes era dor, agora não é mais dor, aquilo que antes era falta, agora não faz mais falta, mas agora a gente fala na maior naturalidade, termina a ligação, tá bom, mãezinha, com Deus, eu te amo, ou às vezes até eu esqueço, ela, te amo todos vocês, e aquele negócio todo, por quê? Precisa da cura chegar, e por conta que a gente a falta do conhecimento, a palavra de Deus mesmo diz que a falta do conhecimento, o povo sofre, o povo perece, o povo padece, porque a gente não tem o conhecimento. Mas se a gente fala com Jesus, fala com o nosso Criador, é o que eu sempre digo, a gente precisa ter a conexão, a gente precisa se conectar com Ele, independente de sua fé, é a conexão com o Criador. E se você fala, se você pergunta, se você tem um diálogo com Ele vai mostrar a raiz, assim como a mulher lá, a samaritana, a mulher que estava no poço ali, né, buscando água num horário que não era legal para estar, mas ela ia porque ela evitava os julgamentos, por conta da raiz dali, de tudo que tinha uma falta, e ela procurava encontrar satisfação, ela encontrava aprovação, queria, né, encontrar aprovação, tudo que ela queria buscava em outras fontes, mas nenhuma fonte a saciava, porque tem situações, tem áreas que só nós que podemos chegar, só Jesus que pode entrar, mas só nós que podemos chegar, só nós que vamos ter esse acesso. Não tem ninguém que fala assim, toma um remedinho aqui que você vai ter acesso a Jesus, ele vai entrar no seu coração, não, é decisão, a gente precisa decidir, e é falar tudo, assim como aquela mulher, ela contou toda a verdade. Ela contou que a situação ali, Jesus quando confronta ela em amor, né, falando com ela, para chamar seu marido, ela, não, eu não tenho marido. E aí depois você lê lá a história na Bíblia, e aí você vai entender, mas olha como que é profundo, como que o ser humano fica sofrendo porque não tem o conhecimento, e talvez o sofrimento sabe, é consequência até mesmo porque nós não falamos com a pessoa certa, nós não buscamos ajuda, e talvez, claro que inconscientemente nós estamos sofrendo, e aí olha a bagunça que vai fazendo, porque não só a gente que sofre, mas a nossa família sofre, o nosso ambiente fica um lar tão estressante, e assim vai, os filhos vão crescendo, vendo aquilo ali, depois os filhos vão repetindo, tudo aquilo ali é fala, é correção, é tudo mais, e, gente, olha a bagunça, até que quando Jesus entra, tudo modifica, que você se permita também ser curado.
Que se você às vezes nem você entende o que acontece com você, que você se conecte. Fale com Jesus. Pergunte a Ele por quê. Busque ajuda para que quebre esse ciclo, esse padrão seja cessado na sua vida. O Senhor, Ele tem Ele que mata a sede, é Ele que mata Ele que é a fonte, Ele que vai matar a sede da gente. Não é essa água que a gente bebe, né, natural aqui, mas é uma fonte lá dentro que se torna tão transbordante. E a partir do momento, aquela mulher que antes era julgada por conta daquilo tudo, que ninguém sabia, só ela que viveu e era o resultado, e talvez nem ela sabia, ela era julgada, ela era menosprezada. E ninguém pode julgar o outro, porque ninguém conhece a dor do outro. Tantas pessoas que, fulano é difícil demais, fulano é complicado. Ei, tem uma alma ali dentro que grita socorro, e que talvez o medo de ser julgada, às vezes ela até entende, compreende o que acontece, o que se passa, ou talvez até inconscientemente, precisa de ser ajudada, não de julgada, não ser julgada. Que a gente não seja pessoas que julgam, que a gente lembra, a pessoa é difícil, olha, precisa ser curada. Tem coisa ali que só ela sabe o que ela viveu. E que a gente, a partir do momento que eu amo aquela mulher samaritana, quando ela se permite encontrar nessa fonte, a água da vida eterna, a partir dali, ela fica tão transbordante, e agora ela vai e volta pra vila e conta pro povo o encontro que ela teve, e agora os mesmos que antes julgavam, os mesmos que antes menosprezavam, ouve ela contando, e eles vêm e também querem receber. E é sobre isso, aquilo que a gente bebe, aquela fonte, e a gente também agora vai transbordar por outras vidas, porque a gente sabe o caminho da dor, tudo que a gente viveu, a gente agora tem água pra ajudar a matar a sede de outras pessoas, a ajudar as outras pessoas também se curarem.